Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Anatomia das Vértebras. Hoje nós iremos focar nos estudos sobre a musculatura que envolve toda a região das vértebras e da coluna vertebral. Mas, antes de iniciarmos os estudos sobre a musculatura que envolve toda a região da coluna vertebral, é necessário que a gente volte a alguns conceitos, que a gente relembre alguns conceitos passados sobre outras regiões anatômicas, para que assim a gente consiga fazer essa ligação entre as estruturas. Então vamos lá, vamos lembrar primeiro da região do tórax, De acordo com o dicionário Michaelis, é a parte superior frontal do corpo entre o pescoço e o estômago. É chamado de caixa torácica ou de peito. Nós sabemos que nós, os vertebrados, então, além de nós mamíferos, os pássaros, enfim, répteis, sabemos que o tórax é essa parte do corpo entre o pescoço e o abdômen. O tórax de nós vertebrados, eles contêm principais órgãos, como por exemplo, órgãos da respiração, órgãos para a circulação. Então, lembram do sistema circulatório, sistema respiratório. Então, saber que ali há também a existência de vasos sanguíneos calibrosos. E a gente sabe que ele é delimitado pela cavidade torácica e a cavidade abdominal através de um músculo chamado diafragma. A estrutura óssea de todo o tórax humano, ela vai consistir de 12 vértebras torácicas, que foram que nós estudamos na aula passada, assim como 12 pares de costelas e o externo. Então, o tórax nada mais é que é a porção mais superior do tronco. É ali em que há a nossa caixa torácica revestida por todos aqueles ossos que mencionamos, externo, costelas e vértebras. Essa caixa torácica, ela tem a principal função de proteção dos órgãos fundamentais, tanto para a respiração quanto para a circulação. Também sabemos que é atravessado pelo esôfago, então há uma comunicação com a cavidade oral, assim como também tem essa participação no sistema digestório, e há também a traqueia, que se comunica com os brônquios principais. Sabemos que no tórax a abertura superior ela é menor e serve de passagem para permitir as comunicações com o pescoço e os membros superiores. Já a abertura inferior, ela é maior. Ela possui uma abertura chamada hiato esofágico e que permite a passagem do esôfago. E assim termina no diafragma. Então, galera, tórax, ele se delimita com o abdômen através do músculo diafragma. Então, nessa imagem, para nós lembrarmos um pouquinho a visualização, a localização desse músculo diafragma, o músculo diafragma, ele lembra um pratinho, pensa como se realmente fosse um prato que está ali sustentando todos os órgãos da cavidade torácica. Então, vou passar aqui para vocês o laser, observem lá, olha, bem o caminhozinho que eu estou passando o mouse, com o laser para vocês visualizarem o músculo diafragma. Então, o diafragma nada é mais que esse músculo em formato de prato. Então, ele parece um pratinho que vai sustentar todas as estruturas da cavidade torácica. Dessa forma, ele vai, delimitar região superior, região inferior, caixa torácica, tórax de abdômen. Há uma abertura nessa região, né? Uma abertura nesse diafragma chamada de hiato esofágico, e ali em que há a chegada, então, do finalzinho do esôfago, que se comunica com o nosso estômago.
Mais uma imagem para a gente lembrar um pouquinho sobre a estrutura do esôfago. Então, nós temos a cavidade oral, que se comunica lá com o nosso estômago, lá com o nosso abdômen, através de um canal, de uma passagem chamada esôfago. Então, após nós nos alimentarmos, mastigarmos, temos o bolo alimentar, que ao deglutir, ele vai passar, então, todo o canalzinho do esôfago até alcançar o estômago. Observem que o esôfago, ele se passa atrás da traqueia, porém, na frente das nossas vértebras. Então, galera, quando a gente começar a ter estudos de tomografia, ressonância magnética, vocês vão conseguir visualizar o esôfago localizado à frente das nossas vértebras da coluna vertebral. Então, pessoal, a cavidade torácica, ela é formada pelos ossos externo, pelas costelas e pela coluna vertebral, ok? Então, ela é justamente chamada de caixa porque ela forma um calabouço. Olha que bacana, ela forma realmente um pacotinho que vai proteger todas aquelas estruturas que estão ali internas, ok? Na imagem aqui da direita, vocês conseguem observar que além dos ossos que compõem a caixa torácica, nós temos um tecido cartilaginoso que vai ligar as costelas ao externo. Então, formando as articulações costoexternais. Bem, novamente, é uma estrutura que é separada da cavidade abdominal pelo músculo diafragma e ali dentro, como vimos nos slides passados, vão existir os pulmões, tanto as vias respiratórias quanto o coração, os vasos que vão transportar o sangue entre, enfim, coração e pulmão, realizando a pequena circulação. Nós vamos ter artérias de calibres grandes, quanto artérias e veias. Além de lembrar que há o coração e que toda essa região que se encontra na linha média do nosso corpo, então na linha medial sagital, nós sabemos que ali vamos chamar de mediastino. Então, essa região, como vocês podem visualizar, é o nosso mediastino, que nós conseguimos ver, além dos pulmões localizados ao lado do coração, centralizado ao coração e outras estruturas que passam ali, como a traqueia e o esôfago, um atrás do outro. Então, novamente, são estruturas essenciais para que o sistema circulatório, o sistema respiratório, trabalham em conjunto para que a gente tenha o efeito, a chamada hematose, o fenômeno da hematose, ou seja, da troca de gases. Olha essa imagem que bacana aqui para vocês. Então, eu quis colocar essa imagem para que vocês realmente conseguissem visualizar os ossos da cavidade torácica. E por que eu estou falando tanto desses ossos da caixa torácica? Porque nós vamos falar sobre as vértebras, estamos estudando as vértebras. Então, neste caso, na região do tórax, verificamos o quê? Que as costelas, elas se articulam tanto com o externo, mas com as vértebras também na região posterior. Sabemos que a coluna vertebral, ela é o eixo de sustentação para essa caixa torácica. Ou seja, as costelas, elas se sustentam totalmente ali na nossa coluna vertebral. Olha que bacana. Então, o externo, ele está localizado anterior no plano mediano. Já as vértebras, ela está localizada posteriormente na região dorsal. Lembra que não é no meio do seu corpo, é lá mais para posterior, lá para trás do seu corpo. Então, falamos que é o plano mediano dorsal, ok?
A gente consegue tatear as nossas vértebras se a gente tentar localizar todas as estruturas, não é mesmo? E, além disso, visualizamos as costelas, claro, e as cartilagens no contorno tanto posterior, lateral e anterior. Aqui é mais uma curiosidade para vocês visualizarem o externo, para quem não conhece, esse osso localizado anteriormente na região do tórax, no peito mesmo, se vocês quiserem chamar assim. Então, o externo é ele como se fosse o finalzinho daquela caixinha que é a caixa torácica. É ele uma região também que vai acoplar todas as costelas. Todas elas vão acoplar ali e ele vai então manter essa caixa torácica totalmente segura. Observem que ele possui um ângulo chamado de ângulo external, uma região um pouco mais elevada, que é possível visualizar em todo mundo, então todos os seres humanos. Há uma região que quando nós realizamos anatomia tátil, é possível visualizar essa elevação, e eu coloquei aqui mais com uma curiosidade. Lá embaixo, podemos visualizar o processo chifoide, então um acidente ósseo do externo, e esse processo chifoide, para a gente, na anatomia, na radiologia, é extremamente importante para quando formos realizar algumas incidências, já que o processo chifoide, ele vai ser um ponto anatômico de localização, para que a gente saiba, então, posicionar tanto os nossos chassis, tanto posicionar o paciente, assim como o raio central, muitas vezes. Lembrando da aula passada, nós vimos as características das vértebras, tanto da coluna cervical, torácica e lombar. Podemos verificar que cada uma possui características diferentes uma das outras. As vértebras são ossos irregulares, mas mesmo assim, cada conjunto de vértebras, então, a cervical, se diferencia da torácica justamente por ter características diferenciadas. Lembra do corpo vertebral, processos espinhosos, processos transversos e assim como as outras estruturas. As vértebras lombares, por exemplo, são vértebras grandes, de dimensões grandes, justamente por estarem localizadas na região inferior da coluna vertebral. Elas precisam ter diâmetros maiores, estruturas maiores para conseguir sustentar todas as outras estruturas do nosso corpo, membros superiores e tronco, além de cabeça e pescoço. Então, observem o corpo vertebral, olha como ele é grandão em relação às outras estruturas, certo? Assim como há a existência de processos mamilares que a gente não vai encontrar nas outras vértebras, nos outros conjuntos de vértebras torácicas e cervicais, assim como os processos espinhosos são mais chatos e largos. Na aula passada, vimos também as funções dos discos intervertebrais. Os discos possuem as mesmas funções que os meniscos. Vamos ver as diferenças de um e de outro? Então, primeiramente, os discos e os meniscos, eles são formações fibrocartilaginosas e têm funções como agir como amortecedores, pois eles vão receber violentas pressões, então você vai andar, você vai caminhar, você vai realizar movimentos, então eles vão auxiliar no movimento das superfícies que se articulam. A diferença é que o menisco ele tem uma forma da letra C, uma forma de meia-lua. Já o disco é um formato de um CD e ele tem esse formato mais plano, achatado. Nessas imagens, estudamos então os discos intervertebrais. Observem que uma vértebra nunca está em contato uma com a outra. Se há contato de vértebra com outra vértebra, há uma patologia, grave isso. Então, o disco intervertebral, quando ele está sadio, bonito, saudável, visualizamos que ele tem esse formato chato e o formato de um CD mesmo, ele é bem redondinho, um disco. Agora, observem os meniscos, olha que interessante. Os meniscos, eles têm esse formato de C.
Olha que bonitinho. É muito bonitinho. E sabemos que os meniscos, eles só são encontrados no joelho, beleza? Então, eles se localizam na superfície superior da tíbia e eles se dividem em dois. Há um menisco medial e um menisco lateral. Novamente, possuem as mesmas funções de um disco. Eles são essas estruturas cartilaginosas formados então por várias fibras de colágeno e tem essa função de amortecer impactos, então facilitar os movimentos das superfícies articulares. Ok, falamos de tudo isso agora. Até o momento a gente ainda não chegou na musculatura das vértebras que compõem então toda a região da coluna vertebral, mas por que eu quis trazer todas essas informações antes da gente se aprofundar na matéria? Porque, pessoal, olha essa imagem. Essa imagem é um corte transversal do tórax, ou seja, um corte axial. Então, imaginem que um dia você vai estar trabalhando e você vai estar numa tomografia. Você vai visualizar estruturas desse jeito. E aí, pessoal, o que a gente está conseguindo visualizar aqui? Além do foco dessa aula, que são as nossas vértebras e a musculatura que envolve toda essa região, eu já posso adivinhar, eu já sei que esse é um corte transversal do tórax, porque eu consigo visualizar que as costelas estão aqui, olha só, se articulando com as nossas vértebras, chegando lá no nosso externo, através daquelas cartilagens, ok? Então, quando eu visualizo essa estrutura, eu já sei identificar vértebras, musculaturas paravertebrais, ou seja, que estão adjacentes, que estão ao lado, ok? Da coluna vertebral, que vão, então, realizar movimentos, que vão auxiliar em toda a movimentação das estruturas que estão ali perto. Então, aquelas musculaturas ali próximas à vértebra vão afetar não só os movimentos da vértebra, mas sim, neste caso, por exemplo, que é do tórax, em toda a movimentação posterior da caixa torácica. Então, pessoal, quando estamos falando dos músculos, nós precisamos lembrar das 4 funções principais. Então, todo músculo existente no nosso corpo realiza movimento, tanto por contração e extensão. Também vai produzir calor, ou seja, a atividade do músculo é a principal fonte de calor para o nosso corpo, além de ajudar na postura e na sustentação. Então, lembra, ele forma esse arcabouço junto com os ossos, que é capaz de estabilizar e sustentar as nossas vísceras, e além de manter a postura do nosso corpo, você não ia conseguir ficar ereto sem a ação dos seus músculos. E por fim, a ação de proteção, que atua juntamente com os ossos, realizando a proteção de vários órgãos internos. Então, os músculos, além de apresentar essas funções principais, cada um vai realizar funções específicas para a região que ele se encontra. Então, como estamos falando sobre a coluna vertebral, nós vamos focar os músculos adjacentes. Galera, adjacentes significa próximo, ao lado. Então, nós vamos verificar os músculos que estão ali e que vão atuar na nossa coluna vertebral. Vamos iniciar com o músculo trapézio. Então, a partir de agora, vocês sempre vão verificar nos meus slides uma imagem do músculo que a gente está falando e as funções aqui do lado, para a gente verificar o que ele faz. Então, o músculo trapézio, pessoal, olha esse músculo, é um músculo que tem esse formato triangular, que vai passar ali na região do ombro, na região do pescoço e vai descer, então, em forma de triângulo até aproximadamente quase o meio das suas costas. E ele vai fixar, então, ele fixa na coluna, realizando a elevação do ombro, a adução
das escápulas, a rotação superior das escápulas e a depressão do ombro. Ele também tem uma porção que se fixa na escápula, e aí ele gera uma contração unilateral. Quando ele realiza essa contração unilateral, há uma inclinação homolateral, ou seja, de um lado do corpo, e uma rotação contralateral da cabeça. Além disso, ele, com ação bilateral, ele realiza a extensão da cabeça. Os próximos músculos são chamados de romboide menor e o romboide maior. Olhem que nessa imagem a gente está vendo do lado esquerdo o trapézio e aí do lado direito os romboides. Por que isso está acontecendo? Os romboides, eles são músculos mais internos, profundos. Então, por eles estarem nessa camada mais profunda, no momento em que a gente realiza uma dissecação, que é o exemplo dessa imagem, dessa pintura, então o trapézio ele precisa ser retirado de cima para que a gente consiga visualizar essa musculatura. Observem que agora o romboide ele tem esse formato que ele forma feixes. Então, por ele formar esses feixes, ele tem a função de adução. Lembra que adução é tudo que se aproxima, a abdução é tudo que se afasta do corpo, então ele vai realizar a adução, ou seja, a aproximação, e a rotação inferior das nossas escápulas, além de atuar na elevação do ombro. Já o músculo serrátil anterior, olha onde ele se localiza. Então, ele está próximo às nossas escápulas. Então, os feixes saem lá da escápula e se conectam entre as nossas costelas. Pessoal, aquela galera que é bodybuilder, então o pessoal que malha muito, tem que ficar com aqueles músculos super definidos, esse serrátil anterior você consegue ver perfeitamente, fica aquelas lâminas na lateral, embaixo assim dos braços, você enxerga perfeitamente todas essas lâminas mesmo, parece que tem um leque ali de músculos. O serrátil anterior, ele tem essa função de movimentar e estabilizar a escápula. Além disso, realiza a elevação do braço acima de 90 graus e é um músculo inspiratório, mas porém acessório. Então, o que é isso? Um músculo inspiratório acessório. Inspiração, você vai pegar o ar, então você coloca o ar para dentro de você. Porém, ele não é o músculo principal que realiza este movimento, mas ele ajuda, justamente por ele estar localizado, um dos seus feixes, entre as costelas. O músculo levantador da escápula é bem tranquilo, né? Se você conseguir interpretar isso daí, levantador da escápula. Então, ele vai atuar nas nossas escápulas. Também é um músculo mais profundo. Ele tem a origem nos processos transversos das vértebras C1 até C4. E a ação dele é de tracionar, ou seja, elevar as escápulas, inclinar o pescoço, realizar a abdução das escápulas, além dessa inclinação e rotação homolateral da coluna cervical e extensão da cabeça. Nos slides passados, vimos o músculo serrátil anterior. Olhem agora, nós estamos vendo os músculos serrátil posterior, tanto superior quanto inferior. Observem que eles possuem praticamente a mesma característica do músculo serrátil anterior e por isso levam os mesmos nomes. Eles têm esses feixes em conjuntos. A função do posterior superior é de elevar as primeiras costelas, então atuando na função, na ação de inspiração. Já o do serrátil posterior inferior, ele vai deprimir as últimas costelas, ou seja, abaixar, atuando na expiração. Então, o serrátil, se vocês gravarem tanto anterior e posterior,
eles vão atuar na respiração, seja de modo direto ou indireto. Os músculos eretores da espinha. Então, eretores, a gente pode assimilar com subir da espinha. Então, espinha, o quê? Coluna vertebral. Eles vão realizar um movimento de extensão da coluna vertebral. Então, eles podem também ser chamados de espinhais. Observem na imagem que eles se localizam tanto na cabeça, na região do pescoço e na região do tórax, e eles se encontram ao lado dos processos espinhosos. Já os dorsais longos, eles existem tanto na região da cabeça, do pescoço e do tórax. Então, na região da cabeça, eles vão se localizar no processo mastoide. Eles também possuem essa função de extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral. Galera, homolateral, tudo que fica do mesmo lado. Então, quando você realiza uma extensão, ou por exemplo, você vai inclinar para a direita. Então, você está fazendo um alongamento e você precisa inclinar para a direita a sua coluna vertebral. Então, todos esses músculos, os músculos dorsais longos, vão atuar nesse movimento de inclinação. Os músculos iliocostal também vão existir na região cervical, torácica e lombar. Possuem, não estão tão próximos, na verdade, da coluna vertebral, estão um pouquinho afastados do plano medial, mas eles têm essa ação também de extensão e inclinação homolateral do mesmo lado da coluna vertebral. Os músculos rotadores da coluna vertebral são músculos pequenos. Observem na imagem, eles são pequenos e estão localizados ao longo da coluna vertebral. E eles vão se estender entre os processos transversos e os processos espinhosos das vértebras torácicas. Como resultado, por eles estarem entre essas regiões das nossas vértebras, eles vão estabilizar a nossa coluna. Então, eles além de estabilizarem a coluna, ou seja, mantendo a postura, mantendo a sustentação de todas aquelas estruturas, atua também na extensão e inclinação agora contralateral da coluna vertebral, ou seja, de lados opostos. Os músculos intertransversais, olha esse nome, inter vem de entre, transversal, processos transversos. Então, eles se encontram entre um processo transverso e outro. A ação deles é de realizar a inclinação homolateral da coluna vertebral. Uma pausa antes da gente já partir para o nosso final da aula. Galera, se vocês verem, as funções são muito parecidas nas musculaturas que estão próximas à coluna vertebral. Vão atuar na inclinação, na extensão da coluna e de todas aquelas regiões próximas a ele, além de estabilizarem os movimentos da coluna vertebral. Mais um conjunto de músculos chamados de interespinhais. Esses músculos, eles estão em pares, observem, um do ladinho do outro, e são músculos pequenos, músculos curtos, e eles estão numa camada bem profunda, tá? Dos nossos músculos dorsais. Eles vão se estender entre os processos espinhosos, que estão adjacentes, ou seja, ao lado da nossa coluna vertebral, mas mesmo assim, mesmo eles se estendendo, estando numa camada mais profunda, a gente sabe que eles não são assim, eles não possuem uma função principal. Eles vão atuar como músculos auxiliadores. Eles só são desenvolvidos na região da cervical e na região da lombar. Na região torácica, eles podem existir, mas nem sempre eles estão totalmente formados. Em alguns humanos,
não há existência desses músculos, justamente por eles terem essa atuação auxiliar. Eles vão auxiliar na extensão da coluna vertebral. E por fim, pessoal, os músculos multífidos. Se eu não me engano, eu mencionei rapidamente esse conjunto, então, estes músculos na aula passada, mas vamos dar uma olhadinha neles um pouquinho mais aprofundada agora. Então, eles são esses músculos também pequenos, porém um pouquinho mais compridinhos, tem esse formato triangular e que estão nessa região mais profunda. Por eles estarem nessa região mais profunda, estão no nosso dorso. Eles são músculos bem espessos e são chamados de músculos transversos espinhais. Ou seja, transversos, lembra, estão de acordo com a direção dele, e espinhais porque há os processos espinhais. Eles são maiores do que os músculos rotadores e eles são encontrados em pares ao lado da nossa coluna vertebral. E você vai encontrar em toda a extensão da coluna, desde a nossa coluna cervical até a nossa coluna lombar. E justamente ele se divide, então, entre multífidos cervicais, torácicos e lombares. A função dos músculos multífidos é de estabilizar a coluna. Deixei até grifadinhos para vocês. Então, unilateralmente, ele vai fletir o nosso tronco lateralmente, rodando para o lado oposto. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa disciplina. Então, sim, da nossa disciplina de crânio e vértebras. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até hoje. Novamente, se vocês possuem dúvidas, não hesitem em me mandar e-mails lá no prof.mkamura@gmail.com ou no meu WhatsApp. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Pessoal, sobre a aula de hoje, então a aula de hoje foi com bastante conteúdo, foi sobre as musculaturas, nomes diferentes, funções também específicas, e novamente vocês vão se acostumar com os nomes e com as funções de cada um. Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito a participação de todos vocês são uma turma muito participativa, muito bacana mesmo, e espero que logo mais aí, passando tudo isso que a gente está vivendo, a gente possa se encontrar presencialmente e ter umas aulas de anatomia bem aprofundadas. Obrigada de novo e vejo vocês na próxima!